meus queridos alunos, professor André Luiz com vocês mais uma vez aqui trazendo alguns conteúdos, e esses conteúdos aí de filosofia, para ajudar o nosso raciocínio. Nós vamos estudar mais uma vez algumas coisas da lógica. Presta atenção, porque você que tem dificuldade em matemática, eu te dou uma dica interessante. Dá um Gonçalves Dias aí, vai na plataforma, pega as aulas de lógica, para poder ajudar teu raciocínio lógico matemático, mas não é somente na matemática, na língua portuguesa também. Você que gosta de escrever redação, por exemplo, e quer argumentar, quer construir argumentos mais consistentes, então vai lá, dá um Gonçalves Dias, pega as aulas de lógica também para tu apreciar. Mas se você quiser também cuidar do seu raciocínio para que ele fique fértil, claro que tem uma estrutura e que possa, na verdade, ser produtivo, você também dá um Gonçalves Dias, pega as aulas de lógica que vai te ajudar muito, certo? E cuidado, viu? Cuidado, porque tem muita coisa aqui que a gente pode contribuir com vocês e conta aí com a boa participação de vocês, com o foco de vocês e, claro, com a concentração. Eu sempre peço para você pegar todo o seu material, coloque bem pertinho, te concentra. Concentração é importante, principalmente nesses assuntos que nós vamos estudar, que é sobre lógica, tá? Existe um raciocínio todo a ser desenvolvido e esse raciocínio ele precisa, obviamente, da tua atenção, do teu compromisso, correto? Então, vejamos aqui alguns exercícios sobre as regras do silogismo, o silogismo e, obviamente, o funcionamento do pensamento lógico, da lógica clássica ou até mesmo alguns elementos da lógica moderna, correto? Então, vamos lá. Considere as três premissas abaixo. Devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto. 2. Os filhos mentirem para os pais é moralmente incorreto. 3. Todavia, os filhos mentirem para os pais não deve ser legalmente proibido. Olha só, nós temos aqui um silogismo montado, um raciocínio aqui arquitetado, a arquitetura dele está trazendo para a gente algumas informações. Quando nós pegamos essas informações, nós entendemos como está funcionando o raciocínio que este silogismo, que este elemento está fornecendo até nós. A partir dessas premissas é correto inferir, ou seja, concluir que não é verdade que devemos proibir legalmente apenas o que é moralmente incorreto? Bom, se vocês olharem para o raciocínio, ele não está fornecendo esta informação, tá? Esta letra A, ok? Ela não está de acordo com o raciocínio desenvolvido, certo? Letra B. Os filhos mentirem para os pais não é moralmente incorreto? Bom, se você pegar aqui o raciocínio que é feito logo na primeira, certo? Você vai ver que a letra B também não faz sentido algum, tá certo? Porque está sendo colocado justamente o contrário, certo? Então a letra B também, assim como a letra A, não estão, claro, em acordo, certo? Com o que o silogismo aqui, com o que o raciocínio aqui está trazendo para a gente. Letra C, tudo que é moralmente incorreto é legal. Ele não está dizendo isso também, tá? Quando você pega o raciocínio que foi desenvolvido aqui, ele não está falando que tudo, que todo, não é universal, não serve para todas as ocasiões, certo? Ele não está dizendo necessariamente isso. Está extrapolando o sentido da coisa, portanto. Letra D. Nem tudo que é moralmente incorreto deve ser legalmente proibido. Bom, se você pegar, por exemplo, o que nós desenvolvemos na última instância, você vai perceber que a letra D está dizendo justamente, todavia, os filhos mentirem para os pais não deve ser legalmente proibido, certo? Mas, quando você pega a primeira, proíbe legalmente apenas o que é moralmente incorreto. Então, quando você percebe a arquitetura do raciocínio, você identifica que a letra D está em acordo com o raciocínio que é colocado aqui. Portanto, nós vamos pegar aqui a letra D como uma opção válida para você perceber o funcionamento deste raciocínio aqui desenvolvido. A priori, como diria o nosso amigo Kant, tá? Nós temos aqui a letra D como uma opção extremamente válida e como válida importante para a solução do nosso, claro, exercício. Letra E, deveria ser proibido que os filhos mentissem para os pais. Bom, não é isso que está dizendo o nosso raciocínio, tá? Bom, se nós pegarmos as letras A, B, C, D e E, a letra D é a que chega mais perto, é a que está mais chegando aqui para traduzir o que o raciocínio está desenvolvendo dentro
do bojo do seu sistema em geral, tá? Então, nós vamos marcar aqui a letra D de dado, portanto, correto? Perfeito? Vamos passar para a segunda questão. Essa segunda questão faz parte da lógica clássica, da arquitetura do silogismo, certo? Do funcionamento das próprias regras do silogismo e das condições básicas para a existência de um silogismo, correto? Qual é? Aristóteles é o pai da lógica clássica. Aristóteles estabeleceu os princípios da lógica. Bom, quando você pega a obra de Aristóteles, quando você vai estudar a obra de Aristóteles, o Organon, em suma, né, principalmente, você percebe que ali ele vai sistematizar a linguagem do conhecimento, a linguagem da filosofia, a linguagem da ciência, a linguagem do saber em geral, tá? Então, tudo que é produzido enquanto conceito, Aristóteles vai abordar e vai tentar sistematizar, organizar, certo? Sistematização, organização. Então, quando ele organiza isso, ele estabelece os limites, ele estabelece regras, ele estabelece condições básicas, tá, para o funcionamento deste processo. E ali ele parte de 3 princípios que ele considera como fundamentais. Olha só, Aristóteles estabeleceu sua lógica sobre alguns princípios. Percebemos por intuição e que são anteriores a qualquer raciocínio, quaisquer raciocínios, né? Devendo servir de base a toda argumentação científica. Esses princípios são, vamos lá, quais são os princípios? Identidade, certo. Não contradição, certo. Terceiro excluído. Provavelmente a nossa letra A é a resposta. Mas vamos ver aqui as outras. Identidade, certo. Contradição não, é não contradição, está errado. Então a letra A se mantém. Letra C, tese, está errado. Antítese, isso aqui é dialética, não se refere a princípios da lógica, isso é um método dialético. D, salto qualitativo, bom, não é isso aqui. Segundo Aristóteles, nós temos aqui, então, identidade, não contradição e terceiro excluído. Você vai marcar aí sabiamente a letra A, portanto. Perfeito? Marque aí para você, para a gente continuar aqui os nossos exercícios. Percebe? A lógica clássica, princípios básicos da lógica, estes princípios organizados em 3 blocos. Identidade, não contradição, terceiro excluído, correto? Perfeito? Vamos seguir? Terceira questão. Essa terceira questão nós temos um silogismo. Você já sabe que pelas regras eles funcionam de uma determinada forma, ok? Bom, se você pegar a arquitetura de qualquer silogismo, você pode identificar, além do raciocínio, olha essa dica para ti. Você que é terceiro-anista, que vai fazer o vestibular, pega essa dica. Quando você vai pegar as regras do silogismo, além de você perceber se ele é válido ou não, além de conseguir entender o raciocínio, como nós fizemos na primeira questão, além de você perceber o funcionamento da estrutura dele, como tem nos princípios da lógica aristotélica, você consegue também identificar o método. É isso que é importante você entender. E perguntas sobre método em vestibulares, nossa, nós temos várias. Então, veja só, se você domina o processo da formação do silogismo, que depende das suas 8 regras, se você domina o processo em que o silogismo está constituído para o raciocínio, você também vai dominar método dentro da ciência e da filosofia. O legal é que vale para a ciência também, não vale só para a filosofia. Quando você está usando um método indutivo, você está fazendo ciência também. Quando você está usando um método dedutivo, além de filosofia, você também está fazendo ciência, produzindo conhecimento. Na produção do conhecimento, então, se você domina a estrutura do silogismo, se você domina o silogismo e seus conceitos, você também domina o método. Sacou a ideia? Guarda essa dica para ti. Então, eu estou te ajudando dentro de questões aliadas ao silogismo, eu estou te ajudando em questões aliadas ao raciocínio lógico, e eu estou te ajudando também em questões aliadas ao conhecimento científico, quer seja na biologia, na química ou na física. Perfeito? Porque se você domina a estrutura do silogismo, você também identifica o método, correto? Show de bola? Então, vamos lá, ó. Há diversos indícios empíricos da evolução das espécies. Nosso querido não precisa nem falar muito, né, que a gente já sabe que é de Darwin que eles estão aqui se referindo. Alguns desses indícios são conhecidos desde Darwin, olha aqui, ó, tais como o registro fóssil, as variações entre os indivíduos de uma mesma espécie e a distribuição geográfica das espécies. Outros indícios provêm de estudos mais recentes, notadamente em genética, por exemplo. O conjunto desses indícios
torna a teoria da evolução mais provavelmente verdadeira que qualquer outra hipótese ou alternativa. Essas inferências, você já sabe que inferência é uma conclusão, né? Daí inferência é uma conclusão, correto? Beleza. Em que se parte de indícios empíricos e se conclui com teorias ou enunciados gerais. Olha só a dica aqui. Você percebeu? Ele começou a dizer para ti o que é que ele quer. Você que é um aluno Gonçalves Dias, você que é um aluno da nossa plataforma, você que é um aluno do nosso projeto, você que está conosco, você já aprendeu com os nossos professores, com os nossos profissionais que são todos aí muito gabaritados, a ser muito perspicaz em algumas questões. Você está percebendo as alternativas, você já olhou aí, se você não olhar, a curiosidade bate. Quando você olha uma questão, dificilmente você não olha também algumas alternativas, principalmente se elas são bem curtinhas, são só palavras. Você automaticamente olha, correto? Olha só, quando você percebe aqui, ele vai buscar que tipo de raciocínio é esse. Não é isso que você entende? Porque ele vai oferecer algumas opções aqui dentro da busca deste tópico. Que raciocínio é esse? Quando você acompanha o enunciado da questão, aí você percebe que bem no final, ó, essa inferência que parte de indícios empíricos, olha, já entregou o jogo, bem aqui. Ele já está praticamente dizendo o que você vai marcar aqui, ó. Ele já está quase dizendo para você qual é a resposta. Em que parte de indícios empíricos e se conclui, claro, com teorias ou enunciados gerais. Olha aí, ó. Aqui ele entregou o jogo, né? Acabou ali de dizer assim, olha, marca isso aqui. Aí ele vai te dar as alternativas, tá? Que tipo de inferência é essa? Que tipo de raciocínio é esse? Que silogismo é esse que nós estamos tratando aqui? Ele é um silogismo lógico? Obviamente que é lógico. É tão lógico que a gente não vai marcar isso aqui. Porque não é, o nome não é esse. Lógica é a área que estuda isso aqui. Dedução. Dedução não pode ser, gente. Dedução não usa necessariamente indícios empíricos como ponto de partida. Não termina no geral, necessariamente. Olha aí, ó. Tá? Então, eu não vou marcar dedução. Quando eu termino no geral, faço generalizações, não é dedução necessariamente. Analogia, não é. Indução, olha aqui, ó. A indução você vai marcar a letra D. Obviamente ele está falando aqui de um raciocínio indutivo, tá? Termina no geral, parte de indícios empíricos, ó. Indução, ele está te dando aqui, está falando, olha, provavelmente vem as premissas e elas são particulares ou singulares. Entende? Você vai marcar indução, letra D de dado. Marque aí letra D de dado, correto? Show de bola? Vamos partir aqui para uma outra questão, a questão também conhecida como número 4. Depois da 3, antes da 5. Leia o texto a seguir sobre a temática da lógica. A Aristóteles cabe o mérito de ter iniciado o estudo orgânico das regras da lógica. O mérito principal de Aristóteles é ter fixado com grande exatidão as regras da argumentação dedutiva na forma de silogismo, tanto a dedutiva como a indutiva. Existe uma discussão muito grande na filosofia sobre isso, tá? Mas, na verdade, o nosso amigo Aristóteles, ele usava um misto da dedução com a indução. É uma espécie de dedução com comprovação empírica e argumentos também, obviamente, indutivos, tá? É uma mistura, mais ou menos, isso aí, tá? Não dá para fechar nem com um nem com o outro, tá bom? O autor faz algumas considerações acerca da filosofia de Aristóteles, tá? Com singularidade no âmbito da lógica. Sobre isso, tem-se como correto que, vamos lá, o silogismo é expresso pela ligação de dois termos por meio de um terceiro? Sim. Dois termos por meio de um terceiro. Nós temos sempre três termos. Lembra das regras do silogismo? Nós temos três termos. Maior, médio, menor. Lembra? Então, nós temos aqui a letra A, legal. A argumentação dedutiva chega à conclusão valendo da experiência sensível? Não. A dedução não parte necessariamente, não é comum ela partir de elementos empíricos. Não é assim. Letra B, não. Letra C, o silogismo é um tipo de argumento que deve ter um termo maior, nem mais, nem menos. Não, ele tem que ter três termos, lembra? Regras do silogismo. É isso que eu estou falando a você. Pega essa dica. Se você domina as regras do silogismo, se você domina a estrutura do pensamento silogístico, se você consegue identificar a arquitetura dele, você sabe lógica, você
aprende mais matemática e você também começa a argumentar melhor. De quebra, tu não ganha uma coisa. O método, tu domina o método, tu identifica o método, tu reconhece o método, correto? Então, isso é importante porque toda vez que você vai tratar de um raciocínio, você dominando a estrutura dele, você ganha até também língua portuguesa, por exemplo, tá? Letra D. O tipo de argumento dedutivo faz uso da analogia sem inferência. Olha só, sem inferência não pode. O que é uma inferência que o professor acabou de dizer para vocês? Conclusão. Ó, faz 3 exercícios que eu estou dizendo para você que inferência é uma conclusão. Então, veja só. Tipo de argumento que não faz inferência, claro que ele tira uma conclusão e vem das premissas a dedução. Letra E. As regras da argumentação dedutiva chegam a uma conclusão partindo de dados particulares. Olha só, não é uma questão fechada sobre isso aqui. As regras da argumentação dedutiva chegam a uma conclusão partindo de dados particulares. Bom, eu tenho dados singulares, eu posso fazer isso. Eu posso também fazer, obviamente, dos dados particulares, posso, mas veja só, eu começo sempre no geral, lembra? Tá? É importante que você entenda que a configuração dele, às vezes, escapa a uma estrutura fechada. Mas ao que a gente chama a forma do raciocínio, vamos usar a palavra arquitetura. A maneira como ele é construído é mais importante do que, na verdade, o que é usado. Geralmente, vocês vão ver as pessoas dizerem assim, a dedução, ela parte de argumento geral e termina no particular e no singular, entendam? Geralmente, tá? Então, vamos abrir concessões, certo? A arquitetura que está sendo colocada aqui, ela deveria, pelo menos assim, pelo básico, vamos entender, pelo básico, dizer que parte de um argumento geral primeiro e termina no singular e no particular, entendam? Ele não está colocando assim, mas não está livre de acontecer também de uma outra maneira, entenda dessa forma. Senão eu vou ter que vou fechar uma questão aqui que não é verdadeira, tá bom? Aqui, como está colocado, não é necessariamente verdadeiro isso. O que é que eu tenho como algo que eu não possa discutir e que pode ser, com certeza, muito mais coerente do que as alternativas que eu já li? É essa letra A aqui, então você vai marcar a letra A para você, tá bom? De todas essas alternativas aqui, eu posso questionar várias delas. Mas nesta questão, a letra A, ela é a única que aparentemente fornece uma informação da qual eu preciso, sem dúvida nenhuma, para a constituição de um silogismo. Tá? A letra D, ela me dá uma informação que é duvidosa. Tá? Poderia deixar você aí até complicado na questão. Mas esta informação, ela não é uma coisa fechada, correto? Então, você vai marcar a letra A aí para você, correto? Vamos à quinta questão. A quinta questão aqui é uma questão muito simples, muito fácil, muito básica, não vou tirar a palavra fácil, né? Na temática da lógica, leia o texto a seguir sobre os tipos de inferência. Dedução e indução são conhecidas como nome de inferências, isto é, conclusões. Concluir alguma coisa a partir de outra já conhecida. Aí veja só. A autora acima enfatiza a singularidade de 2 tipos de inferências no âmbito da razão discursiva. Sobre isso, observa-se a seguinte inferência. Olha só que como é legal. Sócrates é mortal, Platão é homem imortal, Aristóteles é homem imortal, logo todos os homens são mortais. Olha só, tu está prestando atenção na constituição do raciocínio. Sócrates é homem imortal, Platão é homem imortal, Aristóteles é homem imortal. Olha só, Sócrates é homem imortal, Platão é homem imortal, Aristóteles é homem imortal. Logo, todos são mortais. Aí ela vai perguntar aqui, essa inferência corresponde a quê? Você está vendo claramente que ela está analisando casos singulares e concluindo geral, não é isso? Então, o que você vai marcar? Dedução não pode ser, dialético é um outro método, tese, antítese e síntese. Disjunção não é, a indução que você vai marcar. Por que indução, professor? Porque aqui tem uma análise de casos. Você vai confundir com aquele silogismo básico. Todo homem é mortal, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Lembra? Mas não está escrito desta forma. Está escrito de uma outra forma. Analisando casos singulares, concluindo geral. Quando eu analiso casos singulares e concluo algo geral, é uma indução. Você vai marcar a letra D para você aí. Marque a letra D, fechado? Indução, portanto. Indução, nós vamos ficar com essa aqui.
Fica aqui o meu forte abraço com vocês, o convite a vocês continuarem acompanhando as nossas aulas sobre lógica, que pode te ajudar muito em várias disciplinas, como eu já falei para vocês, tá? Sou André com vocês aqui, fique em casa, fique conosco e fique estudando.